Livro Generais da Oração, William Booth. Nasceu na cidade de Nottingham, na Inglaterra, no dia 10 de abril de 1827. Foi contemporâneo de Moody, Finney, C. H. Spurgeon e George Miller. Em 1852 foi ordenado a pregador. Ele se casou com Catherine Mumford em 16 de junho de 1855. Inicialmente ligado a uma igreja em Londres, nesse mesmo ano de 1855, Booth assumiu o ministério de evangelista itinerante. A missão cristã de William Booth, a missão original que deu origem ao Exército da Salvação, realizava cultos especialmente chamados reuniões de santidade, onde a chuva do avivamento começou a cair. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Isaías 44, 3 e 4. A presença de Deus tocou muitas vidas de modo especial. Há relatos de pessoas que caíam no chão, permanecendo em estado de arrebatamento por horas. Essas mesmas pessoas se levantam tão cheias de alegria que muitas gritavam de júbilo e cantavam em êxtase. O chão por vezes ficava lotado de homens e mulheres caídos, e os obreiros da missão pegavam esses corpos e os levavam para outras salas. Assim, a reunião poderia continuar sem distração. Um homem envolvido pela presença. William Booth era um homem da presença. Ele investia dias para jejuar e se retirar para a presença. Andrew Murray diz em seu livro Ser Perfeito que o Senhor tenta nos atrair para o pavilhão secreto, e ali existem maravilhas e riquezas que nos são reveladas. A.W. Tozer diz que nós, cristãos, temos de simplificar as nossas vidas ou teremos de perder tesouros incontáveis na terra e na eternidade. A civilização moderna é tão complexa que torna a vida de devoção quase impossível, multiplicando distrações e nos prostra, destruindo a nossa solidão. Ele diz que os brinquedos modernos, como os filhotes de tigre de estimação, cresceram e ficaram tão perigosos que ameaçam devorar a todos nós. Lugar nenhum está salvo agora da intrusão do mundo. Você está iniciando uma jornada apaixonante rumo ao coração de Deus. O primeiro passo que você precisa dar no processo de crescer na intimidade com o Senhor é ter um local adequado para os seus encontros diários com Ele. Partimos do princípio de que, se desejamos buscar intimidade com alguém, precisamos de privacidade com essa pessoa. Jesus disse que o quarto pode ser esse local. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Um lugar onde a glória de Deus venha a habitar. Você só poderá mergulhar em profundidade na presença se separar um tempo de qualidade para estar diariamente a sós com Deus. Você pode começar com meia hora por dia. Philip Yancey conta em seu livro Oração que durante o período em que o professor Henry Nouwen esteve na faculdade de Yale, ele transformou o closet, quarto de vestir, num canto de oração e fez o propósito de dar um tempo de qualidade ao Senhor. Posso ter 1000 coisas para pensar enquanto estou lá dentro, mas o fato de estar sentado naquele espaço físico significa que estou com tempo para permanecer orando.
disse Nowen. Ele não negociou seu tempo com o Senhor durante todos os anos em que esteve envolvido na vida acadêmica. Nowen fez o propósito de retirar-se, nem que isso lhe custasse alguns sacrifícios. Obrigo-me a ficar lá dentro por 15 minutos, dizia ele. Faço o que posso para me concentrar e afastar da minha mente as distrações. Ponho-me então a orar. Mas se passados 15 minutos não consegui sucesso total, digo: Senhor, essa foi a minha oração, apesar de balbúrdia. Agora vou voltar para o mundo. O mesmo fazia William Booth. Encontros de glória. Branwell Booth, seu irmão, descreve como homens e mulheres caíam de repente ao chão e permaneciam em estado de desmaio durante muitas horas, experimentando profundas transformações. Ele relata o que ocorria durante as reuniões como testemunho ocular. Abre aspas. Vi exemplos de levitação, pessoas sendo levantadas e jogadas para a frente no ar. Homens e mulheres ruins de repente ficavam feridos com um desespero irresistível, levantando seus braços, proferindo os gritos mais terríveis e caindo para trás como se fossem mortos, convencidos sobrenaturalmente da sua condição pecaminosa. O chão às vezes ficava cheio com homens e mulheres derrubados por uma revelação da realidade espiritual. E os obreiros da missão levantavam seus corpos caídos e os levavam para outras salas para que as reuniões pudessem continuar sem distrações. George Rayton relata o ocorrido num culto de adoração de agosto de 1878. A visão dos rostos no palco nunca será esquecida. Foi mais que a alegria que iluminou todos. Foi o êxtase de bêbados espirituais. Quando nós vimos um irmão avançado em anos e endurecido pelo longo hábito de ordenações religiosas solenes, dançando, sim, realmente dançando a música, enquanto outros menos constrangidos estavam levantando os braços, descobertos e girando para cá e para lá, enquanto cantavam. Nós percebemos como nunca antes que a graça de Deus pode fazer as pessoas livres e libertas. Aqui está, mais uma vez, a religião velha, despreocupada com a opinião pública e cheia de glória e de Deus, motivo pelo qual os apóstolos foram obrigados a recomendar sobriedade. Bellington Booth, filho de William, descreveu um culto de oração no mês seguinte. No dia 13 de setembro tivemos um tempo maravilhoso. Nunca vou esquecê-lo. Oh, Deus sondou todos os corações naquela noite. Depois de falar sobre entregar tudo e ser sustentado pelo poder de Deus, e cantando, eu estou confiando, Senhor, em Ti, nós caímos de joelhos para fazer uma oração silenciosa. Então, o Deus Todo-Poderoso começou a convencer do pecado e chamar para o arrependimento. Alguns começaram a chorar, alguns gemeram, alguns clamaram em voz alta para Deus. Um homem disse: se eu não puder adquirir esta bênção, não poderei viver. Outro disse: há algo, ó meu Deus, me ajuda, santifique-me, endireite meu coração. Muitos mais foram tocados. Nós caímos novamente de joelhos. 5 ou 6 mais vieram à frente. Um homem tirou seu cachimbo do bolso e o pôs na mesa, resolvido que este nunca mais ficaria entre a sua alma e Deus. Então, 6 ou 7 mais vieram à frente. Então, quase não pudemos nem cantar, nem orar mais. Todos foram dominados pelo Espírito. Um jovem, depois de lutar e lutar durante quase 1 hora, gritou: glórias, 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 alcancei! Oh, glória a Deus! Uma jovem balançou a sua cabeça dizendo: não, hoje não, mas logo foi vista ao chão, intercedendo poderosamente com Deus. E um irmão disse: oh, se este aí não é o céu, como será o céu?
Outro irmão disse: eu tenho que pular. Eu disse: então pule. Ele pulou por todo lado. Assim nós cantamos, choramos, rimos, gritamos. Depois que 23 tinham se entregado ao Mestre. Os frutos. Hoje existem mais de 25 mil ministros no Exército da Salvação, servindo em 125 idiomas. Mais de 500 mil crianças estão matriculadas em suas escolas dominicais. Com o correr dos anos, centenas de milhares de pessoas foram ganhas para Cristo e milhões foram ajudadas em sua hora de necessidade. Booth levou a sério sua visão. Ele disse certa vez: os melhores homens do Exército da Salvação são as mulheres. Em 1909, Booth, com 80 anos de idade, mas sempre um evangelista, começou suas campanhas motorizadas, quando então viajou pela Inglaterra de carro evangelizando. Em 60 anos como evangelista, William Booth viajou cerca de 5 milhões de milhas pregando quase 60 mil sermões e seu espírito hipnótico atraiu 16 mil oficiais para seguir a bandeira em 58 países para pregar o evangelho em 34 idiomas. O Exército da Salvação, liderado por William Booth no século XIX, contribuiu com avanços sociais tais como a abolição do trabalho infantil e a prostituição infantil da Inglaterra e inspirou outros pioneiros como o Dr. Thomas Barnado, que trabalhou com as crianças de rua de Londres, resolvendo completamente o problema durante a sua vida. Trechos do livro Richard Collier, The General Next to God, O General Perto de Deus. Manifestações da glória na Bíblia. Houve vários momentos na Bíblia em que a glória de Deus se manifestou de forma especial. Segundo Crônicas 5, 13, 14 diz: e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O livro de Daniel 10, 6 a 9 declara o que aconteceu a Daniel. O seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras eram como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou forças em mim. Não tive força alguma, e eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. João 18, 5 a 6 narra o que aconteceu quando foram prender Jesus. Disse-lhes Jesus: sou eu. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Atos 2, de 2 a 4, relata como se deu a descida do Espírito Santo. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 4, 31. Mostra o que aconteceu durante uma reunião de oração. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Apocalipse 1, 15 e 17. Conta como João foi impactado com a visão que teve do Senhor Jesus em glória. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Se tais manifestações são visíveis nos casos dos principais avivamentos da história da Igreja e na própria Bíblia, logo, não deveríamos aguardá-las como parte natural de Deus operar o sobrenatural? Por que deveríamos estranhar se as mesmas manifestações se repetissem em nosso meio hoje em dia? Não incorreríamos num grave erro de rejeitar o próprio modo de Deus trabalhar
caso as rejeitássemos, se tais avivamentos romperam paradigmas e trouxeram grandes colheitas, então não precisamos aprender com eles e perguntar o que nos falta para que se repitam em nosso tempo. A visitação do céu. Um avivamento é um toque da glória de Deus na terra. Tentar recriar a sua beleza sem o poder do Espírito Santo com as suas manifestações é o mesmo que tentar pintar o céu usando um pincel com tinta guache. É o mesmo que pedir para um cego recriar o esplendor do amanhecer numa tela em branco usando um lápis preto, ou pedir que um surdo reproduza a Nona Sinfonia de Beethoven usando cordas de nylon. É o mesmo que achar que você pode reproduzir o encanto do som dos ventos misturado ao barulho das ondas do mar, soprando uma sopa de legumes. E é o mesmo que achar que um bando de 5 pardais pode reproduzir a sinfonia do canto das aves da floresta amazônica. Tentar fazer a obra de Deus sem avivamento é o mesmo que tentar fazer um tufão com um canudinho de refrigerante. Ou mesmo criar um maremoto numa tampa de garrafa de refrigerante. É pura perda de tempo. A paixão de um homem de Deus. Conta-se que quando William Booth foi inquirido pelo rei da Inglaterra sobre qual a força que dirigia sua vida, ele respondeu: Majestade, alguns homens têm paixão pelo ouro, outros pela fama, mas a minha paixão é pelas almas. Estas foram as últimas palavras de William Booth, pregadas em junho de 1912, enquanto as mulheres choraram. Como choram agora, eu lutarei, enquanto criancinhas passarem fome, como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, como o fazem agora, eu lutarei. Enquanto houver um bêbado remanescente, enquanto houver uma pobre menina perdida nas ruas, enquanto restar uma alma que esteja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei. Eu lutarei até o último instante.